Sejam muito bem-vindos, vão chegando, que hoje vai ser um dia extraordinário. Eu vou trazer aqui para você um pouquinho do que tem dentro do meu curso, do meu treinamento, a Academia das Deusas CEO. É um curso completo, né, com leis herméticas, com arquétipos, com alquimia consciencial, onde nós trabalhamos a sombra, a luz, a manifestação. Temos Nigredo, Albedo, nós temos todo esse conjunto para sim você se livrar de todas as suas sombras, de todas essas amarras e se libertar, né, da dor, da limitação, e vai transformar a sua realidade. Hoje essa aula aqui, essa aula live vai ser extraordinária. Presta atenção no nome dela. A sabedoria das deusas. A riqueza como código arquetípico. Sim, os arquétipos são energias vivas que eles já vivem em você. Eles já trabalham com você. Só que eles trabalham como? Através do inconsciente, através da sua frequência, através da sua vibração. E é o inconsciente pessoal e o coletivo. Então tem muitos processos, muitas técnicas, muitas meditações para fazer, para usar esses arquétipos do inconsciente e do consciente para trabalharem ao seu favor. E é exatamente isso que eu ensino, né? Colocar todas as leis, todos os arquétipos, toda essa alquimia para trabalhar ao seu favor, porque ela já trabalha. Então como seria colocá-la para trabalhar ao seu favor, não é mesmo? Então hoje eu vou trazer para você aqui a sabedoria das deusas, a riqueza como código arquetípico. Então, como todas as minhas alunas, os meus seguidores, as pessoas que estão dentro dos meus cursos, as minhas mentoradas já sabem que eu trago presença logo no início. Por quê? Porque para você pegar um conhecimento novo ou adquirir um conhecimento um pouco mais de expansão, é necessário presença para você receber nesse seu campo esse novo conhecimento, tá bom? Então eu quero que você agora respira fundo comigo. Nós vamos agora pegar a nossa presença, ativar a nossa presença. Porque eu quero te fazer uma pergunta agora que talvez você nunca tenha parado para responder. Quem está comandando o seu dinheiro? Você ou as suas sombras? Essa é uma pergunta poderosíssima. Entenda que as suas sombras estão através do inconsciente coletivo e inconsciente pessoal, através de crenças limitantes, medos, resistência, carência, vitimização. Então, quem está comandando o seu dinheiro? Você, conscientemente, criando esse dinheiro através da sua frequência, através da sua vibração ou as suas sombras. E perceba que a sua frequência é exatamente você. Todos nós somos energia, todos nós somos frequência, sem exceção. Sem exceção. Acredite ou não acredite, faz sentido ou não, nós somos todos energia. Todos somos uma frequência. Então, para você pegar a frequência do dinheiro, sim, o dinheiro ele tem as suas regras. E a regra dele é frequência. Então, eu estou te levando direto à frequência do dinheiro, né? Então, quem está comandando o seu dinheiro? Você, conscientemente, criando tudo aquilo que você escolhe viver, ter aquela conta cheia, maravilhosa, para ir no mercado sem olhar preço, para ir comprar as coisas que você quer sem olhar o preço, fazer aquelas viagens extraordinárias e o dinheiro não ser o ponto de parada, percebe? Então, se você já percebeu, preste atenção. Não importa quantos cursos, quantos livros, quantas planilhas você cria, sabe? Se a sua energia estiver desalinhada, o dinheiro não entra, ou pior, ele nem fica. Porque é como se você estivesse repetindo sem ter
uma ligação, sabe? Uma linha fina ligando o que você realmente quer com o que você realmente está fazendo. Então, se você já percebeu, não importa de verdade quantos cursos, quantas planilhas, quantas estratégias você faça, se a sua energia estiver desalinhada com aquilo que você quer, o dinheiro não entra ou ele não fica. É como se você estivesse trabalhando e estivesse se esforçando, certo? E no final do mês, o saldo não condiz com o tamanho da sua alma, com tudo aquilo que você colocou a sua energia. Não condiz, sabe? Sabe por quê? Porque o dinheiro não responde somente pelo que você faz, ok? Ele responde pelo que você vibra. Lembra que eu te falei que a minha metodologia é exatamente essa? Estratégia energética mais a estratégia material. E sim, tem que ter essa ligação aqui. Se você não tiver essa ligação aqui entre a estratégia energética e a estratégia material, isso não vai se transformar em manifestação. O que é manifestação? É o dinheiro na tua conta. É a viagem que você faz. É o carro novo na tua garagem. É a sua casa nova. É a escola dos seus filhos. Sabe? É tudo aquilo que você vive. Você vai no mercado e não olha o preço. Você passa no caixa com gratidão, sabe? Mesmo que a conta dê, mas é com gratidão, porque você não vai se importar com isso, percebe? Então, e quem molda a sua vibração? Se o dinheiro é energia, você tem que ser a energia que atrai o dinheiro, que magnetiza o dinheiro. Quem molda essa vibração? Na verdade, são os arquétipos que estão ativos ou dormindo dentro de você. Se você já é minha aluna, você sabe muito bem que a minha aula mais espetacular, ela chama, é um módulo dentro do meu curso. A deusa dorme no cofre. É exatamente isso. É saber quais são os arquétipos ativos e os arquétipos que estão adormecidos dentro de você. E aí lá eu te ensino, né, a acordar, a identificar quem está dormindo e acordá-los, fazer eles trabalharem ao seu favor. Perceba, se a sua era, nós temos 7 deusas, né, do inconsciente, e sim, os deuses também. Perceba que nós somos energia feminina e masculina, yin e yang, né, ânimos e ânima. Então sim, as deusas e os deuses estão trabalhando, né, dentro de você, na sua energia interna, através do seu inconsciente. Mas vamos falar das deusas aqui. Se a sua era dorme, você perde o seu trono. O que isso quer dizer, né? Você não tem uma liderança, você não tem uma voz ativa, né? Você não tem uma soberania, né? Se a sua Afrodite, por exemplo, tá dormindo e tá ferida ali, você mendiga amor, visibilidade e dinheiro. Pois, acredite, o dinheiro, ele segue a energia da alegria, do amor, do entusiasmo. E exatamente a deusa que traz isso é a Afrodite, né? A deusa do amor, a deusa do entusiasmo, da alegria, né? Do êxtase. E agora, se a sua Atena não está ativa, Atena é estratégia, planejamento, é uma energia masculina. Então você não pode negar uma energia masculina, porque a Atena, ela tem essa energia masculina de ação, né? Então, você planeja na cabeça, mas não manifesta na matéria. Por quê? Porque a deusa Atena, ela não está ativa. E é ela que te faz agir. Hoje você vai entender aqui comigo que dinheiro é um código. Dinheiro é um código. Sim, ele tem as suas regras. Caso contrário, você já teria aí na sua casa, na sua vida, em milhares de pessoas, em milhões, em abundância, o tempo inteiro, certo? Então eu vou te ensinar a chegar na energia do dinheiro, na frequência do dinheiro.
depois, o dinheiro é sim um código, tá? E esse código está armazenado nas deusas que habitam você. As deusas do inconsciente é um código vivo, é comportamento, ok? Então ele já trabalha em você. Então nós temos que deixá-las ativas, trabalhando ao seu favor, ok? Eu vou te contar aqui uma verdade que doeu muito em mim, antes de eu virar toda essa chave e mudar totalmente a minha realidade, né? Quando eu decidi ser mãe, eu tenho 2 filhos. O Pedro, hoje, ele tem 13 anos. O Gabriel, hoje, tem 15, tá quase no 16 anos. São 2 meninos lindos. São, sabe, é a minha vida maravilhosa e, nossa, é maravilhoso, é maravilhoso. E o Pedro e o Gabriel, quando eu decidi ser mãe, né, nós temos a deusa Deméter, que é a mãe perfeita, né? A minha Deméter, quando eu decidi ser mãe, ela explodiu de amor, Mas também eu trabalhava fora, eu trabalhava numa multinacional, uma fast food, então eu entrava às 7 horas da manhã e saía às vezes, muitas vezes, 9 horas da noite. Então eu saía de casa com eles bebezinho ali, eles tinham, um tinha 2 anos e meio, o outro tinha meses, e eu saía de casa com eles para deixá-los na minha mãe, para minha mãe cuidar deles para mim, né? E eu voltar a trabalhar. Quando eu voltei a trabalhar com meus 2 bebês, né? Eu praticamente não os via acordados, né? Eu pegava eles dormindo ali, levava eles para minha mãe, para eu entrar ali umas 8h30, 9 horas. Então eu ficava um períodozinho ali, dando cafezinho da manhã, tudo. Mas eu não os via no período da tarde, da manhã, da tarde, da noite, né? Pegava eles às vezes 8 horas da noite, chegava em casa, eles já estavam praticamente dormindo. Nessa época, a minha Deméter, que ela queria tanto ser mãe, mas eu não estava conseguindo ser a mãe que eu queria, ela entrou totalmente na sombra. E quando você entra na sombra da Deméter, você fica esgotada, você se esquece, porque você quer fazer tanto pelo outro, no caso, meus filhos, que eu comecei a ficar em depressão, né, naquele período ali. E quando eu decidi que eu ia levar a minha Deméter sim de volta para a sombra, porque eu queria ser a mãe perfeita. Para ser a mãe perfeita, eu teria que ter um tempo com os meus filhos, não ficar presa dentro de uma empresa, né? Criando dinheiro para outras pessoas, né? Eu decidi que eu ia fazer diferente, eu ia cuidar dos meus filhos, mas eu ia criar o meu dinheiro, né? Me enriquecer. E nesse esquecimento, né? Quando eu parei tudo, eu cuidei dos meus filhos, só que eu me esqueci. Eu me esqueci muito porque eu queria tanto ficar com eles, que eu estava me doando o tempo inteiro. Acredite. Eu acordava às 4 horas da manhã, para limpar a casa, para ir às 6 horas, 6h30 da manhã ali, quando meu esposo já ia acordar para ir trabalhar. O meu filho acabava acordando, né, que é o movimento e tal, para eu já estar com um tempo livre para ficar junto dele. Você se identifica? Você já fez isso? Conhece quem fez isso? Isso é colocar diretamente a Deméter na sombra, tá? É colocar diretamente a Deméter na sombra. Eu fiz isso. Várias mulheres fizeram isso, né? Só que nesse esquecimento bonito de mim mesma, eu perdi o meu trono, a minha liderança, né? E a minha era, a deusa da soberania, ela foi direto para a sombra. Porque quando eu me esqueci, eu parei de criar dinheiro, né, fora, a era foi direto para a sombra, né? E aí eu perdi a minha clareza estratégica que eu usava dentro do trabalho, a minha Atena foi dormir, né? E eu perdi o meu magnetismo. Então a minha Afrodite se apagou porque
eu fiquei numa ânsia de ser mãe, e muitas vezes eu tava cuidando deles, e eu fiquei pra trás. Né? Então é aquela coisa que a mãe faz, né? Dá comida primeiro pro filho, dá banho neles, cuida deles, compra roupinha, compra tudo. E você vai ficando, né? No meu caso, aconteceu isso. Só que o que resultou isso, né? Eu já não estava mais trabalhando nessa multinacional, ganhando meus 5 dígitos há 15 anos atrás, 16 anos atrás. E eu fiquei dependente financeira do meu esposo, né? Porque eu parei de ganhar meu dinheiro, né? Eu dediquei a minha vida a ser a mãe, a colocar a minha Deméter na luz de volta, né? E aí, eu entrei direto na dependência financeira, na autossabotagem, na culpa de querer ter dinheiro, porque tudo que eu precisava fazer, né? Eu tinha que pedir pro meu marido, né? Ah, eu quero ir no salão. E ele falava, agora não dá, né? Porque ele ficou como esteio da casa. E eu tinha medo de ser julgada por cobrar o meu marido das coisas que eu estava acostumada a fazer, né? Então, foi um período assim que eu fiquei muito na sombra, né? Até que um dia eu parei e eu olhei a minha conta e a minha conta dizia assim pra mim. Abri lá o saldo, ela tava assim, R$700. Né, aquele meu saldo gigantesco, maravilhoso, de 5 dígitos ao mês, meu dinheiro guardado, tudo. De repente eu me vi com um saldo de R$700. Só que nesse dia eu parei porque eu fiquei meio em choque, sabe? Fiquei meio em choque. E aí eu parei e falei assim, ok, isso não é pra mim, isso tá me fazendo mais mal do que bem, né? E aí eu entendi, porque eu já tinha estudado muito sobre arquétipo, muito sobre as leis herméticas, né? Alquimia consciencial. Eu já tinha feito muito dos cursos que eu tenho hoje, né? Eu já tenho mais de 75 cursos de terapia, eu já tinha feito alguns. Eu sempre me dediquei aos arquétipos, à alquimia consciencial, às leis herméticas e mais alguns. E eu percebi, né, que eu tinha colocado a minha Deméter na luz e as deusas da riqueza diretamente na sombra. E eu pensei, naquela hora que eu olhei a minha conta ali com R$700, eu pensei assim, ou eu acordo essas minhas deusas, ou a minha missão, aquilo que tá dentro de mim, que eu sempre quis ser, a minha prosperidade vão se sufocar, sabe? Vão se sufocar. Naquele dia, eu entendi que prosperidade é ação. Prosperidade é ação. É arquétipo, é vibração. E quem comanda o campo todo energético, tá? Foi quando as deusas, né? E o dinheiro, tanto que esse é um módulo muito queridinho dentro do meu curso, né? Da Academia das Deusas CEO. São as deusas e o dinheiro. Lá ele tá completo de todas as áreas. Como usar dentro do negócio, para fazer dinheiro, tá completo, né? Então, eu comecei a estudar muito mais como os arquétipos femininos moldavam a minha relação com o dinheiro, com a abundância e a prosperidade. Porque, pasme, né? O dinheiro, ele não é papel. Ah, ok, Deca, hoje o dinheiro é Pix. Ok, o dinheiro também não é Pix. O dinheiro também não são moedas digitais. O dinheiro não é tudo aquilo que te falam, tá? Porque o dinheiro, na verdade, é uma frequência viva. É uma frequência viva, né? Dinheiro é uma extensão da sua vibração. Lembra que eu te disse que o dinheiro, sim, ele tem as suas regras? Que todos nós, tudo é energia e frequência, sem exceção. Inclusive, o dinheiro é frequência. O dinheiro é energia e ele é uma energia viva, né? O dinheiro é uma extensão da sua vibração. Porque o dinheiro, ele não responde ao que você faz somente, nem ao que você fala,
nem ao que você pensa, sabe? Não é somente isso. Ele responde ao que você é. E o que você é são pensamentos, sentimentos, emoções, lembranças, memórias, pactos, acordos, contratos. Eles são a sua rejeição, eles são a sua autossabotagem, eles são as suas ações, né? Por isso que ele responde ao que você é, a sua assinatura vibracional, né? Então o dinheiro, ele percebe a sua energia, né? Ele sente quando você se abandona, ele sente quando você se honra. Então você tem que estar na frequência dele. E o dinheiro, você já deve ter escutado que o dinheiro segue a alegria, certo? Porém, o que magnetiza o dinheiro é a sua frequência elevada. Né? Então, se você foge, né, do seu valor, da sua honra, do seu caráter, o dinheiro foge de você também, né? Porque você vai estar vibrando baixo e o dinheiro está vibrando alto o tempo inteiro, né? Se você lidera, se você tem a sua voz ativa, se você é uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem presença, o dinheiro senta do teu lado. O dinheiro caminha junto com você, ele entra na sua vida. Porque você é uma líder, né? Uma líder, ela se ama incondicionalmente, ela sabe exatamente quem ela é. E adivinha quem governa esse trono interno, essa frequência interna? Sim, são os arquétipos femininos. Sim, as suas deusas internas. São os deuses também, mas hoje nós vamos falar das deusas e logo os deuses CEO eu vou colocar lá dentro da plataforma no meu curso, a Academia das Deusas CEO, vai ter a Academia dos Deuses CEO também, unido ali, né? Então, quando eu comecei a estudar, o que eu fiz? Lembra que eu te falei das deusas da riqueza, da fortuna? Pois é. As deusas da fortuna, cada uma das deusas, ela tem o seu próprio código. O seu próprio código é a sua frequência de cada deusa, né? E essa frequência, ela vibra diretamente no seu dinheiro, na sua prosperidade, na sua abundância, né? Na sua capacidade de criar, manifestar e sustentar. Preste muita atenção, sustentar a abundância. Sustentar a abundância, o que é? Sustentar a sua frequência, sustentar a sua energia e subir para você ter mais prosperidade, né? Vou te falar um pouquinho aqui de cada deus, o que ela faz ali, você vai amar, você vai perceber que isso já está ativo em você. Só não está ativo da forma que você pode estar querendo muitas vezes, né? Mas eu vou te ensinar, principalmente quando você entrar na Academia das Deusas CEO, um curso completo, maravilhoso, de transformação de realidade. Vamos falar então da Afrodite, a deusa do magnetismo, né? A deusa do magnetismo, ela tem, aliás, todas as deusas têm a sua sombra e têm a sua luz, certo? Assim como as leis herméticas, tudo é frequência e tem a frequência da sombra e da luz. Então nós vamos trabalhar aqui com as deusas, nós temos que trabalhar elas, tirá-las da sombra, levá-las à luz para assim manifestar toda aquela vida que você escolhe, porque a frequência aumenta. Então quando a Afrodite está na luz, o prazer transforma em riqueza, né? A presença, só de você estar, a sua presença posicionada, você já vende o seu produto, o seu serviço, sem esforço. Porque ela se torna magnética, né? O seu brilho, o seu próprio brilho atrai oportunidades, clientes e dinheiro. E quando a nossa Afrodite está na sombra, você mendiga amor, aprovação e validação. Sim, você sente vergonha de cobrar pelo seu trabalho, pela transformação que você dá na vida de tantas pessoas, né? Porque você não se reconhece, né? E aí você atrai clientes que não te valorizam também, né? Nós temos aqui muitas leis, se você está percebendo, nós temos a lei aqui do retorno, causa e efeito, né? E outras mais.
A Atena é a deusa da clareza e estratégia. Quando a Atena está na luz, né, ela planeja, organiza, executa, prospera. Ela faz muito menos e ganha muito mais. O que é fazer muito menos e ganhar muito mais? Não é você parar de trabalhar, muito pelo contrário. É você trabalhar com aquilo que te faz bem. É aquilo que te coloca em êxtase, em alegria. É aquilo que te coloca em prosperidade e abundância. Você faz exatamente aquilo que vai te trazer dinheiro. Você não vai perder energia. Você está aumentando a sua energia. Isso é fazer menos, é menos esforço e ganhar muito mais, porque a sua energia tem a direção, ok? E na sombra, a nossa querida Atena, ela te faz procrastinar. Por quê? Porque você fica naquela de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele não é uma coisa boa, ok? O perfeccionismo, muitas vezes, ele te trava, ele te para. Então, você tem 1000 ideias, 1000 coisas para fazer, ou senão você começa um monte de projeto, e nada daquilo vai para frente, nada acaba, nada finaliza, nada aumenta, nada vai, nada prospera, né? Nada te traz o retorno que você quer. E aí você se perde, né? Se desconecta do foco, desconecta do dinheiro, tem que prestar muita atenção nas deusas, muita atenção nas deusas. A Deméter, é onde a minha Deméter estava na sombra e na luz ali, né? É a deusa da nutrição e fertilidade. A Deméter, quando ela está na luz, seus projetos florescem. Florescem, por quê? Porque ela nutre, né? Ela cuida, ela acolhe, ela dá carinho, ela dá atenção, né? Então, é uma prosperidade constante, né? Então, você se sente segura, em plena abundância. Na sombra, lembra que eu falei que a Deméter, ela se doa demais e ela corta o receber dela, né? Porque ela dá e ela corta o receber. Ela corta o receber. A Hera é a deusa do trono e da soberania. A Hera, ela sabe exatamente quem ela é. Ela não precisa competir e muito menos se comprovar, tá? Ela não precisa da validação externa, ela sabe o que ela vale, ela sabe quem ela é. Então a presença é o seu campo de venda, né? É a abundância, é o magnetismo também. Quando ela tá na sombra, ela sente muitos ciúmes, ela começa a se comparar, ela entra em disputa, em competição e ela se inferioriza, né? Ela perde o seu trono atrás de uma validação externa. Vocês entendem quando eu digo Afrodite, Hera, Atena? Eu estou falando de uma energia viva dentro de você. Então você é sim a Afrodite, a Hera, a Atena, Perséfone. Você entende isso? Artemis, a Hestia. Você entende isso? A Afrodite. Essa energia é você porque ela faz parte de você. Eu, por exemplo, eu aqui agora, você está falando com a minha Afrodite, com a minha Hera, com a minha Atena. Você percebe? Com a minha Perséfone também. Você percebe isso? Então, você está ativando comportamentos em você que pode ser que você não tinha conhecimento disso. Mas agora, comigo, você entrando no meu curso, Academia das Deusas, você vai entender, você vai se perceber em qual deusa que ela está no comando da sua vida, em qual deusa que está ativa e qual deusa que está dormindo. Eu te trouxe aqui agora uma coisa que vai mudar totalmente sua vida. Quem pegou, pegou. Comenta aqui pra mim, peguei. Vou te trazer aqui a Artemis. Eu amo a Artemis. A deusa da liberdade e do foco instintivo, né? Quando a Artemis ela está na luz, ela cria o que todo mundo quer? Liberdade financeira e energética. Então a Artemis é muito importante, porque ela cria a liberdade financeira e energética, né? Porque ela tem foco absoluto no que realmente importa para ela, né? A Artemis, ela tem um arco, né? Então ela
ela tem um foco, né? Ela mira, solta o arco e ela entra diretamente naquilo que ela escolhe. Inclusive, eu tenho uma tatuagem aqui, uma flecha, que é exatamente a Artemis. Quando a Artemis está na luz, ela rejeita apoio. Sabe aquela frase que você pode até ter escutado ou mesmo falado? É melhor eu fazer sozinha do que acompanhada? Essa é a Artemis na sombra, quando ela dorme, sabe? Porque ela se isola. Ela é autossuficiente, mas você tem que entender que a autossuficiência, ela tem essa linha tênue para o isolamento. Ser autossuficiente é muito importante, certo? Porque você não depende de nada nem ninguém externo. Porém, é uma linha muito tênue para o isolamento. Quando você entra em isolamento, você desconecta da energia masculina, né, que é de ação, porque você fica muito internalizada, e você também se desconecta da materialização. Por quê? Porque clientes, alunas, mentoradas, parcerias, depende de outras pessoas, percebe? Isso lá você vai ver dentro do módulo Deusas e Dinheiro. Lá eu vou te ensinar tudinho. A Este é a deusa do fogo interno e da presença. Como assim? A Este, ela mantém a sua energia acesa e alinhada. Se ela entra na sombra, você fica aquela pessoa cansada, esgotada, sabe? Nunca tá empolgada, tá sempre se abandonando, né? Vive no automático, não tem os hábitos e rituais, porque sim, eles são importantes até eles se tornarem naturais. É por isso que você sim tem que entrar no meu curso na Academia das Deusas CEO. Porque aquelas pessoas, perceba, aquelas pessoas que já fazem muito dinheiro, elas já têm esses rituais, esses hábitos, os pensamentos, sentimentos, emoções, as ações como um processo natural de vida. Ela não precisa criar o hábito, certo? Então, quem não tem esse hábito, né, de criar, de materializar com muita facilidade, ou mesmo se tiver e quiser explorar isso muito mais para frente, sim, isso tem que se tornar natural de uma forma exponencial, percebe? A Perséfone, a deusa da transmutação e do poder oculto. O que a nossa Perséfone faz na luz? Ela transforma dor em poder, crença limitante em crença exponencial. Ela usa a sua sombra ao seu favor, né? Ela usa a sua sombra ao seu favor, transmutando, ressignificando, e ela te torna inabalável, inabalável, né? Por outro lado, quando ela está na sombra, né, ela se sabota. Aí ela fica recriando dor. O que é recriar dor, né? É ficar vivendo aquelas coisas que você já não aguenta mais viver várias e várias vezes. Parece que é o mesmo contexto, em locais diferentes, com pessoas diferentes, situações diferentes, e aquilo parece que fica voltando. Essa é a Perséfone na sombra, tá? As sombras nada mais são, né? Para quem não conhece, sombras nada mais são que partes suas rejeitadas, né? São crenças herdadas, são dores não olhadas, né? Sabe aquilo que você põe debaixo do tapete? Tá ali, fervilhando energia, né? São padrões vibracionais que, quando ignorados, eles comandam o seu campo. E se comanda o seu campo, na área financeira, eles comandam o saldo da tua conta. Então, tem que colocar todo mundo na luz, né? E perceba, a sombra, ela não te sabota. Na verdade, o instinto dela é te proteger para você não viver novamente aquilo que você já não aguenta mais. Só que tá no campo dela aquilo, né? Eu não quero sofrer, eu não quero ser traída, eu não quero falir, eu não quero ser rejeitada, abandonada. Só que é esse
o campo, né? Porque o universo, ele não entende o não. Ele entende a sua frequência. A frequência é o quê? A dor, a limitação. Então, não é que ela te sabota, ela tenta te proteger. Só que ela está trazendo mais e mais para você perceber. Se você não percebe, não trata da sombra, enquanto ela está te mostrando, ela se torna um antagonista e se materializa, sim, em pessoas, coisas e situações para você entender que algo está muito errado e precisa ser transcendido, né? Como eu disse aqui, o dinheiro, ele é uma energia viva, ele é consciência. Então, ele é uma extensão diretamente da sua vibração, da sua autoestima, da sua liderança, né? O dinheiro não chega pelo esforço de forma alguma. É coerência pela sua assinatura vibracional. Quanto você mais se alinha, quanto você mais se cuida, quanto você mais transcende as sombras em luz, mais o dinheiro flui a você. Por quê? Porque você tira toda essa energia estagnada, né? De frequências baixas, você tá limpando o seu campo para ele subir e aí o dinheiro se conecta com você, né? Eu vou te ensinar dentro da Academia das Deusas CEO como utilizar as deusas para manifestar dinheiro. Sim, que coisa mais linda. Esse módulo é um módulo transformador, porque quando a sua deusa acorda, a sua riqueza, a sua fortuna, o dinheiro acorda junto, sabe? Porque o dinheiro não te abandona. Quando você para de abandonar a sua própria grandeza. O seu dinheiro não te abandona quando você para de abandonar a sua própria grandeza, certo? Comenta aqui pra mim, dos comentários, quem participou aqui, vai lá no meu direct, lá no meu Instagram, @deca_com2cs.macarini, fala que esteve na live. Eu e a minha equipe, nós vamos mandar para você um exercício prático, que é o ritual do espelho, a verdade que o dinheiro enxerga em você. É um presente aqui para todo mundo que está na live, para todo mundo que está me assistindo aqui, acompanhando, né, o YouTube, acompanhando o Instagram. Fala lá para mim no meu direct, né? Eu estava na live, para eu mandar para você o exercício prático, né? Porque eu criei esse ritual na Academia das Deusas CEO, porque eu percebi que é algo devastador e libertador. Porque o dinheiro não responde à sua estratégia, a técnicas, né? Nem ao quanto você trabalha. Ele responde à sua identidade vibracional. Então, se dentro de você tem uma deusa adormecida, ferida, esquecida, ela não só está adormecendo a sua prosperidade também, pois ela está travando os seus negócios, né? Os seus relacionamentos, a sua saúde e a sua missão. Então, esse ritual nasceu da alquimia viva, né? Da prática real, de centenas de mulheres, assim como eu também, um dia olharam no espelho, né? E perceberam que não era o mundo que estava bloqueando, né, as finanças, o relacionamento, a saúde, né? Era o próprio reflexo. Por isso que o exercício chama espelho, certo? Então comenta lá pra mim, pra você receber esse exercício aqui, que é um bônus dentro dessa live aqui pra você que me acompanha. E se você sentir no seu coração de estar mandando essa live para várias e várias outras deusas CEO, outros deuses que escolhem se transformar CEO também junto com você, dentro do meu curso da Academia das Deusas CEO, envie essa live para várias pessoas, para ele chegar em mais corações, assim como chegou no seu e vai transformar a sua vida. É um pedido que eu faço a você e é de todo o meu coração que eu lhe agradeço, certo? Eu vou te trazer aqui agora, aqui, direto, né, na live, um presente. Um outro presente, né? Mas você me escreve lá para receber o exercício, que ele é transformador. Um diário intuitivo, o espelho da sua fortuna interna, que ele é sequência desse exercício
que você vai ter. Então, precisa ter os dois, certo? Mas eu vou te trazer aqui um pouquinho só, né? 5 minutos que podem reescrever toda a sua história financeira. Por que esse diário existe? Por que esse diário existe? Esse diário é só uma partezinha de um bônus, de um presente que eu tenho nos meus cursos, né? Na Academia das Deusas CEO, no Domine a Energia, das minhas mentorias Destrave a Sua Riqueza, na minha consultoria, né? Então, é um bônus. Esse aqui é um bônus que eu tenho nos meus cursos. Então, Deca Macarini, eu criei esse diário intuitivo não como um exercício comum, não, de forma alguma, mas como uma ferramenta de reprogramação. Sim, reprogramação vibracional em tempo real. Sim. Porque quando eu olhei para minha própria vida ali naquele momento que a minha conta dizia que eu tinha R$700 e a minha alma estava gritando por expansão, estava gritando para a minha prosperidade, a minha abundância, a minha fortuna voltar, né? Eu entendi uma verdade brutal e libertadora, certo? O dinheiro não é externo, não é externo. Porque quando eu estava vibrando, né, na abundância, na prosperidade, e eu estava atuando para o dinheiro entrar, ele entrava, né? Então, quando eu parei de atuar e eu parei de me sentir próspera e abundante, o dinheiro, eu percebi que ele não era externo, certo? O dinheiro era uma extensão viva da minha energia. E eu não estava colocando mais a minha energia ali, percebe? Então foi por isso, exatamente por isso, que eu criei o diário intuitivo. Então, se a sua deusa, ela está adormecida, ferida e invisível, seu dinheiro também está. Lembra que eu disse? São comportamentos inconscientes que estão já conduzindo a sua vida. Nós vamos aprender dentro do meu curso da Academia Deus CEO a conduzir essa energia de forma a ser contributiva, a criar a sua vida abundante, né? E foi exatamente através desse diário que eu e centenas de outras alunas da Academia das Deusas CEO, das minhas mentorias, do Domine a Energia, começamos a virar a chave vibracional. Nós mudamos primeiro no papel, para depois mudar no campo, porque a gente pega a estratégia, o planejamento e começa a tornar isso um ritual até ele se tornar natural. Coisa mais linda! Como fazer? Vou te trazer aqui um passo a passo rapidinho, tá? Você vai pegar agora, pega um caderno, pega um diário, transforme ele no diário vibracional. Você vai pegar ele, quando você pegá-lo, você já vai respirar fundo. Sinta o ar entrando, agradeça o ar entrando. Percebe que isso é natural? Você não percebe? É exatamente isso onde eu vou te levar. A ser natural, onde você já faça sem perceber. Porque muitas coisas que você já faz hoje, você já faz sem perceber. Só que muitas vezes na autossabotagem, na vitimização, na carência, na dúvida, na angústia, na ansiedade. Então nós vamos tirar esse peso e levar em leveza para a expansão, certo? Então você pega, respira, coloca as mãos no seu coração e sinta entrando num templo interno. Você vai olhar para dentro de você e você vai se perguntar a seguinte pergunta, né? Se o meu dinheiro fosse uma deusa, como ela estaria hoje? A era, por exemplo, liderança, comunicação, presença, venda, autoridade. Como essa deusa estaria hoje? A Afrodite, magnetismo, vendas espontâneas, né? Alegria, entusiasmo. Como essa deusa estaria aí dentro de você, no seu negócio? É exatamente isso que eu quero que você se pergunte, tá? Se meu dinheiro fosse uma deusa, como ela estaria hoje? Quais? Quais deusas estão ativas? Quais deusas estão brilhando, né? Já estão em prosperidade, em abundância? Quais deusas estão vibrantes, majestosas, ocupando o seu estado de criação, de cocriação? Ou quais deusas estão ali escondidas, feridas,
mendigando atenção, reprimidas, anuladas, cansadas e sufocadas. Percebe? Então, isso lá dentro, né, do meu curso da Academia das Deusas CEO, eu tenho isso muito minuciado, porque eu vou te explicar exatamente quais são as deusas, o que elas fazem, para você perceber isso no seu dia a dia, nas pessoas, em você, na sua família, né? Você vai perceber isso, vai ser muito mais fácil, rápido e prático para fazer esse exercício. Agora eu quero que você escreva sem filtro, tá? Qual deusa dentro de mim está me ajudando a criar, receber, vender, liderar e multiplicar dinheiro? Lembra que eu falei das deusas da riqueza, deusa da fortuna? Exato, essas têm que estar ativas te ajudando a criar, né? E qual deusa está ferida, adormecida, segurando a minha expansão? Lembra quando eu disse ali na minha história, quando eu estava trabalhando, eu estava com as deusas da riqueza, da fortuna, totalmente ativas. Eu estava ganhando muito dinheiro, tinha muita visibilidade, eu tinha expansão no meu negócio, minha carreira estava voando, o dinheiro entrava com facilidade, né? As pessoas perguntavam como eu fazia o meu trabalho, né? Então eu tinha mentoria, eu tinha consultoria. Então as pessoas elas próprias me procuravam, né? Para saber como eu tinha tanta expansão no meu negócio, né? Na minha carreira. Porém, quando eu me tornei mãe, a minha deusa Deméter, né? Que acendeu ali no amor, tudo, ela entrou na sombra. Por quê? Porque eu não tinha tempo de cuidar dos meus filhos da maneira que eu planejei a minha maternidade, né? Eu planejei ser a mãe que eu queria ser. Então, as minhas deusas da fortuna estavam ativas, porém a minha deusa que estava realmente ali querendo, né, ser acesa, ela estava na sombra. E quando eu inverti esses papéis, a minha Deméter ficou ativa, porém as deusas da fortuna foram diretamente para a sombra. Percebe? Então a gente tem que saber exatamente quais estão ativas e quais estão na sombra, né? Então você vai conectar com a sua travessia alquímica. Lembra que eu falei que eu sou mentora da alquimia consciencial, arquétipos e prosperidade? Porque sim, nenhuma vez que você pegue uma coisa para curar, não é uma ferramenta que você vai usar que vai resolver, certo? Tem outras ferramentas para usar. E aqui nesse caso, nós vamos fazer uma travessia alquímica. Onde, nessa travessia alquímica, você vai passar pela Nigredo, né? Você vai saber o que você está vendo agora, onde está o nó, onde está a dor, onde está a resistência, né? Onde está essa mentira vibracional que está me prendendo aqui, né? Me bloqueando. Onde eu me desconectei do dinheiro, né? E aí, quando você passar para albedo, qual clareza que surge com isso, né? É um processo, você não consegue passar por esse processo rapidamente. A não ser que você vire uma chave muito rápida, né? Deixe de ter uma crença limitante num segundo. Senão, tem um processo para você passar pela Nigredo, um período, depois albedo, depois a rubedo, né? Na rubedo, você vai começar a perceber qual clareza me surge aqui, né? O que eu escolho limpar, que decisão energética precisa ser tomada agora, né? Lembra que eu disse? Estratégias energéticas e estratégias materiais, né? Físicas. Tem que ter essa ligação entre as duas, né? Que é exatamente o meu método. Para você manifestar as coisas aqui materiais, né? Dinheiro na conta, carro na garagem, nova casa, viagens maravilhosas, escolas e tudo mais. Daí quando você passar para rubedo, quem eu escolho ser a partir de hoje, né? Aqui você já vai entrar em mudança de realidade. Mudança de realidade é algo que eu ensino ali na minha mentoria, no Destrave a Sua Riqueza, né? Tem na mentoria das Deusas CEO também. Então ali a gente trabalha muito a mudança de realidade, então a gente passa por vários processos, né? Alquímicos, de arquétipos, de leis herméticas, de outros muito mais conceitos diferentes, né? Então, como vive a mulher que tem o dinheiro, a liberdade, a missão
e o prazer ativados, certo? Então é já acionar, ativar essa realidade, né? E aí eu quero que você escreva, depois que você fez todo esse processo do diário intuitivo, uma declaração, tá? Escreva com a sua própria energia, tá? De todo o seu coração. Hoje eu ativo a minha deusa. Qual deusa sua? Por isso que eu perguntei, para você saber exatamente qual deusa está ativa e qual deusa está dormindo, porque você vai ativar essa deusa, percebe? Então, hoje eu ativo a minha deusa, qual? Qual? Afrodite, a Hera, a Atena, a Artemis, a Deméter, qual? A Hestia ou a Perséfone, né? Porque eu recupero o meu trono, eu me torno energeticamente o tipo de mulher que o dinheiro procura, honra e não tem escolha, a não ser fluir, expandir e se multiplicar na minha vida. Essa é uma declaração vibracional, porque você vai aprender que não é pedir, é declarar, é ser, é estar, é vibrar, ok? Pode ser que você esteja presa aí nesses seus pedidos e não está manifestando, porque você está nos pedidos, não está declarando, não está sendo a energia. Aquela história do ser para ter, se a pessoa não sabe utilizar isso, ela cai direto na escassez, direto na dúvida, direto na mentira. Isso, baixa frequência, ela cai na vitimização e na carência e na dependência, ok? Então eu vou te ensinar também ali no meu curso Nas Deusas Seu. Eu digo, gente, esse curso é extraordinário, é incrível, porque ele muda a realidade. Ele coloca dinheiro na tua conta. Ele coloca carro novo na tua garagem. Ele coloca a casa nova para você colocar o carro novo na garagem, certo? Como eu já disse, todos somos energia, todos somos frequência. Não existe exceção, ok? Eu vou te trazer agora exemplos vivos, por isso que eu quis te trazer aqui o Diário Intuitivo. Eu quero te trazer exemplos vivos de algumas das minhas alunas, ali no meu curso da Academia das Deusas CEO, da minha mentoria Deusa CEO e do Destrave e a Riqueza, que é uma das minhas mentorias. Uma aluna minha, ela percebeu que a sua era estava na sombra. E ela estava sempre se comparando a outras pessoas, a outros Instagrams, a outras colegas de trabalho, né? Mas, pasme, né? Ela se comparava de uma forma que ela dizia assim, no sentido que o dinheiro não era para as outras pessoas, né? Não era para ela, era só para as outras pessoas, percebe? Então ela se comparava e falava assim, como que ela falava? Ela falava assim, isso não é pra mim, isso não é pra mim, sabe? Ser gerente, por exemplo, né? Ela acho que ela era coordenadora. Aí ela falava assim, ser gerente, ser CEO pra mim não é pra mim, não é pra mim, sabe? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho a técnica. Na verdade, o que ela não tinha era confiança, ela não tinha confiança. Então ela falava assim, isso aqui não é pra mim, é só para as outras pessoas, sabe? Isso aqui não me serve. E ela escrevia isso, né? Até que eu falei pra ela se conectar com essa energia, por que não era pra ela, era só para as outras pessoas, né? E ela percebeu que era a Hera que tava na sombra, né? E ela escreveu assim, vou ler pra vocês. Eu paro de disputar, eu ocupo, eu comando, eu sou o trono. Ela aprendeu direitinho dentro do curso. O resultado, quando ela parou de se comparar, quando ela percebeu que aquilo era para ela também, porque ela é tão merecedora como qualquer pessoa. Percebam, todos somos energia. Por que um não seria uma energia de abundância? Se não fosse algo muito pessoal, algo muito individual, percebe? Então, aí, depois que ela começou a fazer todos os processos, transformar isso numa coisa natural para ela sentir que ela merecia também, que aquilo era para ela também, sim, né? No mês seguinte, pasmem, ela foi promovida, ela passou de um salário que ela começou a ganhar 30 mil reais, onde ela não tinha como chegar ali nos 30 mil reais, certo?
ela foi promovida. Olha que coisa mais incrível. O que é a estratégia energética junto com a estratégia material. E outra aluna minha, ela viu que a Afrodite dela estava ferida. A Afrodite estava ferida. Ela escondia o seu brilho, tinha vergonha de aparecer e de cobrar. Quando ela escreveu no diário intuitivo, o meu prazer é digno, a minha beleza é canal de abundância, o dinheiro ama o meu magnetismo, o resultado, ela fechou 5 clientes na mesma semana, apenas sendo ela. Apenas sendo ela. Gente, tá tudo dentro. Tá tudo dentro, não existe fora. O fora que existe é espelho do seu interno, certo? Você vai pegar o seu diário intuitivo, né? Coloque a mão no papel, assim, no seu diário. Feche os olhos e diga, né? Tudo que eu escrevi aqui agora é lei no meu campo. O meu dinheiro me vê, a minha fortuna, a minha riqueza, o meu ouro me reconhece. A minha missão é meu cofre. Lembra que eu falei? A minha aula mais extraordinária, uma das, é a deusa dorme no cofre. Por isso que é tão importante acordar a deusa que dorme no cofre. Certo? Essa foi a nossa aula maravilhosa, maravilhosa. E eu quero dizer para você que o portal está aberto. Sim, a Academia das Deusas CEO, meu amor, minha deusa, que você vai se transformar na deusa CEO, não é apenas um curso. Não é. A Academia das Deusas CEO não é apenas um curso. É uma travessia alquímica, vibracional e energética. Sim, aqui você não vai aprender a correr atrás do dinheiro, certo? Você não vai aprender a fazer mais e mais e mais e mais esforço. Não, aqui você não vai aprender. Aqui você vai aprender a ser o tipo de mulher que o dinheiro procura. Você vai ser o tipo de mulher que magnetiza o dinheiro, que magnetiza clientes, que vende com alma, certo? Porque você deseja, porque você segue e o dinheiro te deseja, o dinheiro te segue, tá? Então eu convido vocês a entrarem agora no meu curso, no meu treinamento, a Academia das Deusas CEO. Se teu coração vibrou aí, se o teu coração tá falando mais alto, mande também para outras mulheres incríveis que também merecem conhecer, estar dentro do meu treinamento da Academia das Deusas CEO. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, porque o seu ouro, a sua riqueza, a sua fortuna, ela já é o movimento, ela já está em movimento, tá? A sua fortuna agora é inevitável, é inevitável. Então comenta aqui pra mim, eu quero ser uma deusa CEO, que eu já vou te mandar o link, vai lá no meu direct, envia essa mensagem, eu quero ser uma deusa CEO. Aí eu já te envio o link, você já entra no meu treinamento, a Academia das Deusas CEO. Não esquece de comentar aqui que você quer o exercício prático, tá? Me manda lá no meu direct, no meu Instagram, @deca, com 2 Cs, .macarini, para você receber esse exercício prático para completar, né, o diário intuitivo. Meu amor, seja muito bem-vinda dentro do meu treinamento, a Academia das Deusas CEO. Se você perceber que você escolhe ter um tratamento mais personalizado, né, direto comigo, eu escrevendo todo o seu mapa estratégico, material, e sim, a ligação entre os dois para materializar aquela vida extraordinária que você quer viver, me chama com mentoria Deusas CEO, tá? Se você escolhe ter esse contato mais próximo comigo para eu cuidar ali com você de tudo aquilo que você escolhe viver, né? Nós vamos traçar esse mapa junto e você vai transcender essa sua realidade. Essa sua realidade. Porque não existe realidade futura. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. Não existe realidade futura. Existe uma realidade paralela. Tudo já está aqui.
Basta acessar com o quê? Com a sua frequência, certo? Eu te espero então dentro do treinamento da Academia das Deusas CEO. E se você preferir um tratamento meu mais personalizado, individual, mais próximo de mim, venha para a mentoria das Deusas CEO, ok? Até a próxima aula, até a próxima live. Um beijo no teu coração e eu te vejo nas minhas redes sociais, ok? Um beijo no teu coração e até a próxima.